Solos e fertilização. Conteúdos do nosso curso: a introdução, o solo, ciclos vitais do solo, a formação do solo, perfil do solo, composição do solo e as propriedades do solo. Nutrição mineral das plantas, macronutrientes no solo, micronutrientes no solo, impactos ambientais e remediação do solo, colheita e amostragem da terra. Dando início, então, à nossa introdução. O conceito de solo, como meio para o crescimento vegetal, é uma noção antiga, desde os primórdios da agricultura. De fato, as características físicas e químicas dos solos condicionam o crescimento vegetal, a fazer variar a capacidade de retenção de água, a solubilidade dos elementos minerais, as transformações minerais e bioquímicas, a lixiviação dos nutrientes e o pH. O solo é importante para o crescimento vegetal, pois supre as plantas com fatores de crescimento, permite o desenvolvimento e a distribuição das suas raízes e possibilita o movimento dos nutrientes de água e ar nas superfícies radiculares. Para um crescimento e desenvolvimento adequado das culturas, com a obtenção de rendimentos elevados de produtos de qualidade, é necessário que os nutrientes essenciais à planta, sendo eles macro e micronutrientes, se encontrem no solo em determinadas quantidades e proporções. As exigências quantitativas de nutrientes minerais, elas variam com a natureza da cultura. Dentro dessa, com a cultivar o respectivo nível de produção. Um solo diz-se fértil quando ele é capaz de fornecer às plantas os nutrientes em quantidades e proporções adequadas ao seu crescimento e desenvolvimento, a partir das reservas contidas nas suas frações minerais e orgânicas. A fertilidade no solo encontra-se então intimamente ligada à textura do solo, à matéria orgânica e ao complexo de troca de solo. A estrutura do solo também tem influência nessa sua fertilidade. Então, nós temos aqui o solo, que é a cobertura superficial da terra, proveniente da degradação das rochas e de matéria orgânica decomposta. E a pedologia é a ciência do solo. Ela procura conhecer a gênese e as características físico-químicas que fazem dos solos meios naturais propícios ao estabelecimento de comunidades bióticas. Quais são, portanto, os tipos de solo? Bem, a partir dessas características gerais, os solos podem ser classificados em incipientes, que são os solos não evoluídos, sem horizontes genéticos claramente diferenciados e praticamente reduzidos ao material originário. Os litossolos, ou solos esqueléticos, são derivados das rochas consolidadas e a espessura efetivamente normalmente inferior a 10 centímetros e encontram-se normalmente em áreas sujeitas à erosão acelerada ou à erosão geológica recente. Os regossolos piscimáticos, que são normalmente com grande espessura efetiva, mais ou menos ácidos, constituídos por materiais detríticos arenosos, mais ou menos grosseiros, com baixo teor em matéria orgânica. Os aluviossolos modernos, eles recebem em geral periodicamente adições de sedimentos aluvionais. São solos não hidromórficos, constituídos por depósitos estratificados de aluviões. O pH varia entre 6,5 e 7,5, e em muitos casos, a toalha freática encontra-se a menos de 2 metros de profundidade.
O relevo plano, ou quase plano, encontra-se geralmente umedecido e fortemente influenciado na sua economia de água, vegetação e biologia pela presença dessa toalha freática. Os aluviosolos antigos, bem em regra, já não recebem adições de sedimentos aluvionares. Eles constituem-se em geral terraços fluviais e apresentam quase sempre um lençol freático a maior profundidade que os aluviosolos modernos, um relevo plano ou quase. Coluviosolos de origem coluvial, ou seja, por acumulação de depósitos muito variados, por ação da gravidade em vales, depressões ou base de encostas. Frequentemente apresentam toalha freática dentro da profundidade normal de observação, relevo plano ou quase. Litólicos são solos pouco evoluídos. São formados a partir de rochas não calcárias, pequena espessura efetiva, e frequentemente pobres sob o ponto de vista químico, baixo teor em matéria orgânica, expansibilidade baixa ou nula, permeabilidade rápida e capacidade de campo mediana. Os calcários são solos pouco evoluídos, formados a partir de rochas calcárias, com porcentagem variável de carbonato de cálcio ao longo do perfil e sem as características dos barros. Os solos calcários pardos, dada a escassa cobertura vegetal e a rápida decomposição da matéria orgânica, baixa pluviosidade, associada a alta temperatura. Estes solos têm, então, baixo teor de humus. A água da chuva, que está sobretudo no inverno, transporta por dissolução e lavagem uma certa quantidade de carbonatos e se acumulam no perfil, mas sem estes deixarem ser calcário em toda a sua espessura. Baixa expansibilidade, permeabilidade de moderada a rápida nos orientes superficiais e moderada a lenta nos materiais originários muito calcários. Capacidade de campo e água disponível elevadas, solo superficial pouco argiloso, em geral com estrutura grumosa, granulosa e com pH superior a 6,5. O solo subsuperficial ele é semelhante, em geral franco-argiloso, argiloso, fazendo então a transição para o calcário brando ou marga, ou menos frequentemente, outras rochas calcárias ou rochas diversas misturadas com depósitos de calcários. Os solos calcários vermelhos, muito parecidos com os anteriores, diferindo na cor, textura pesada, mediana, exceto aqueles que derivam de arenitos. O teor em matéria orgânica baixo, inferior a 2%, reação ligeira ou moderadamente alcalina, com pH superior a 6,5, chegando a cerca de 8,5. A expansibilidade nula ou baixa moderada, a capacidade utilizável mediana a alta, a permeabilidade moderada e o relevo ondulado, suave e acinzentado. Os barros, são solos evoluídos de cor escura, argilosos, com presença de superfícies polidas por deslizamento e curta sazão. As máquinas têm de ser poderosas, portanto caras, devido à sua textura pesada, estrutura grosseira e elevada plasticidade e tenacidade. Os fenômenos de contração e expansão, de fendilhamento e deslizamento, comuns nestes solos, bem como seu fácil deslocamento em massa, mesmo em declives suaves,
tornam-os instáveis e levantam alguns problemas graves. É vulgar encontrarem-se inclinados a sebes, ou postes de fios telegráficos e telefônicos, e árvores neles colocadas.